que algumas pessoas ficam tristes no Natal? E quando a gente fica triste, independente de ser Natal ou não, qual deve ser a nossa postura? Quero te falar hoje uma coisa que quase ninguém fala. Tem quase uma espécie de pressão social por alegria no Natal, e quem não se sente tão feliz assim nessas épocas acaba se sentindo até meio deslocado, descabido, como se estivesse errado, não pertencendo a tudo isso. A verdade é que essa época do ano às vezes traz memórias tristes, de luto, de pessoas que nunca mais vão sentar com a gente numa mesa de Natal para dividir uma ceia, de dificuldades que a gente já passou, talvez. E aí essas lembranças vêm a reflexão, às vezes, pela desigualdade que existe no mundo, e que tem pessoas que vão ter muito no Natal e outras que não vão ter nada. Às vezes é uma vibe meio de tristeza pelo ano que passou, talvez de fracasso, de metas que você não conseguiu cumprir, de promessas que você não realizou. Enfim, são muitos motivos pelos quais essa tristeza pode vir, mesmo que você seja cristão. E a gente fica até na dúvida, né? Será que é pecado eu não gostar de Natal, mesmo eu sendo cristão, já que o Natal comemora o nascimento de Jesus? Então, primeiro eu só quero lembrar que esse confete todo que o consumismo coloca no Natal não é pra glória de Deus, nem pra celebrar o nascimento de Jesus, e sim pra lucrar, né? Então, se você se incomoda com isso, tá tudo bem, não tem nada demais. Isso não é idealmente o Natal de fato. Segundo, vale a pena a gente lembrar também que o primeiro Natal não foi nada confortável, não teve uma mesa farta, bonita, decorações, não teve um simples berço pro menino Jesus deitar, não teve nenhum conforto para Maria, recém-parida, estava ali num estábulo. Jesus nasceu nesse contexto de rejeição, de perseguição, de pobreza, mas mesmo assim teve muita alegria no coração de Maria e de José, que sabiam que ele era o Salvador. Então, mesmo que você viva num contexto ruim, triste, de coisas ruins, você tem motivo sim para se alegrar, porque Cristo é o Senhor da sua salvação. Agora, falando um pouco dessa culpa que a gente sente quando a gente fica triste, não só pelo Natal, mas por qualquer outra coisa. É o ó, né? Porque a gente já tá triste, você ainda sente culpa por estar triste, você fica pior ainda. E já que a gente tá falando do nascimento de Jesus, vamos ver o que ele disse, depois que ele já estava adulto, para os discípulos a respeito da tristeza. Foi num dia que os discípulos estavam tão tristes, que a Bíblia fala que eles dormiram de tristeza. Isso já aconteceu com você, de você estar tão triste que você só quer dormir? Inclusive, a Bíblia fala que o próprio Jesus estava triste também. Foi no Getsemane, um pouco antes da crucificação, tá em Lucas 22, 45 e 46, que fala assim: levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Jesus não chama a atenção dele porque eles estavam tristes. Como eu falei, Jesus também estava triste. No versículo 44, fala que Jesus, entrando em agonia, orava mais intensamente. E aqui ele dá uma orientação valiosa. Quando a gente está triste, a gente precisa orar para que a gente não caia em tentação. A tristeza pode parecer inofensiva e o vitimismo é muito atraente, mas a gente não pode baixar a guarda para nossa carne, não importa a época do ano. Ore. Se você está se sentindo triste, ore mais ainda. Se você se entrega à tristeza e dorme como os discípulos, você fica mais suscetível a ficar fraco e cair em tentação. O Natal nos lembra do nascimento do Emanuel, que significa Deus conosco, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, se humilhou, assumiu a forma humana para nos ensinar e nos salvar. Tomando consciência disso, a gente tem motivo de sobra para se alegrar. Então, que você decida se tornar ainda mais uma pessoa de oração e isso possa te fortalecer nos dias maus. Lembra disso toda vez que esse sentimento vier, e eu espero que você tenha de fato um Feliz Natal.